Salve pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre demografia, população, para ser mais preciso, tá bom? Primeiro, preciso destacar a vocês as duas tendências gerais principais, essenciais para nós resolvermos questões de qualquer vestibular ou mesmo do Enem. A primeira, existe um crescimento demográfico menor, existe um crescimento vegetativo menor. Ou seja, aspectos como a urbanização, as mudanças no comportamento feminino e a evolução dos métodos anticoncepcionais fizeram com que as taxas de natalidade e fecundidade despencassem. No caso da taxa de fecundidade, por exemplo, a do Brasil, na década de 60, era superior a 6 filhos por mulher. Hoje nós falamos de uma taxa que ela é ligeiramente maior a 1,5 filho por mulher. Então, perceba o declínio que nós tivemos na nossa fecundidade, na nossa natalidade no Brasil. E lembre, esse aspecto eu posso levar para outras geografias, para outras regiões também. Então, o crescimento demográfico menor é a primeira tendência que você precisa ter em mente. Não esqueça aí da definição de crescimento vegetativo, natural ou vertical. Lembra como é que eu meço ele? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Aliás, lembre, taxa de natalidade é o número de nascidos a cada 1.000 pessoas. Taxa de mortalidade é o número de óbitos a cada 1.000 pessoas. Beleza? Indo além, vamos falar um pouquinho da segunda tendência. Então, a primeira nós vimos juntos aqui é o crescimento demográfico menor. A segunda tendência diz respeito ao envelhecimento populacional. Existiu um grande incremento na expectativa de vida ou na esperança de vida, se você preferir. Esse incremento na expectativa de vida fez com que no Brasil antigamente nós vivíamos 45 anos, né? Se você pegar o censo de 1940, era essa a expectativa de vida. Hoje a nossa expectativa de vida ultrapassa os 76 anos. E se eu falar das mulheres, ela é ainda superior. Então, nós temos uma tendência a envelhecimento populacional, resultado do aumento na expectativa de vida, o que se conecta com a evolução gerada pela revolução médico-sanitária, né? A melhora os tratamentos médicos, os avanços na indústria farmacêutica fizeram com que a nossa esperança de vida crescesse expressivamente. Outro ponto que faz com que a população esteja a envelhecer é o aspecto das menores natalidades e fecundidades, como mencionamos na primeira tendência. Então, a primeira tendência é um crescimento demográfico menor, a segunda tendência é o envelhecimento populacional. Falando ainda sobre o envelhecimento, existem dois conceitos importantes que eu quero trazer para vocês aqui. O primeiro deles é o conceito de bônus demográfico. Lembra? Quando que eu tenho um bônus demográfico, que inclusive é o estágio atual do Brasil. O Brasil está finalizando ele, inclusive. Bônus demográfico é quando eu tenho uma PA, uma população economicamente ativa, superior à população economicamente inativa. Então, quando eu tenho uma PA maior do que a PEI, eu tenho um cenário de bônus demográfico ou janela demográfica. Lembre, é a fase que o Brasil está e provavelmente sairá dela ao fim desta década de 2020. Isso é bom para os países, tá? É um momento em que os países deveriam aproveitar para qualificar a sua mão de obra, crescer a sua economia. Não é o que tem acontecido conosco nos últimos anos, como vocês sabem bem. Outro conceito importante a tratar, que tem conexão com o envelhecimento, é o conceito de transição demográfica. Você lembra dele? A transição demográfica ela tem algumas fases, para ser preciso, 4 fases. A primeira fase é a fase do equilíbrio primitivo. Essa fase também é nomeada de pré-transição. E o que a caracteriza? Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. A segunda fase é a fase da explosão demográfica, marcada por um imenso crescimento vegetativo, porque a taxa de natalidade está muito alta e a taxa de mortalidade está em declínio. Essa fase ela acontece nos países desenvolvidos em meados do século XIX, início do século XX. No Brasil, esse é um fenômeno que vai ali dos anos 40 até a década de 70, porque depois o nosso crescimento ele começa a desacelerar. E por falar nisso, a terceira fase da transição é a fase da desaceleração demográfica.
marcada por uma queda na taxa de natalidade, que faz com que o ritmo do crescimento populacional entre em declínio também. E existe uma quarta e última fase, que é a fase da estabilização demográfica, marcada por uma natalidade alta e por um leve aumento na taxa de mortalidade, considerando que quando um país chega na estabilização demográfica, ele aumenta bastante o número de idosos. Esse é um momento em que começa a se alargar, inclusive, as idades para aposentadoria, por exemplo. E existe uma outra situação que ela não é considerada uma das 4 etapas da transição, mas que eu quero comentar com vocês aqui, que é a fase do inverno demográfico, que é o momento do inverno demográfico, que é quando a população absoluta de um país entra em declínio. A população absoluta, lembrem, é o total, população absoluta tem a ver com populoso, população relativa é povoado, é densidade demográfica, é número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Não vai se confundir nessas duas noções de populoso e povoado, tá? O Brasil, por exemplo, é um país populoso, é um dos 7 mais populosos do mundo, mas é pouco povoado. Inclusive, a maior concentração populacional nossa está numa área da Mata Atlântica ali do litoral, até uns 150, 200 quilômetros em direção ao interior do Brasil, tá? Então, lembrem dessas categorias, dessas definições. Então, ó, falamos das tendências, falamos do bônus demográfico, da transição e suas fases, do inverno demográfico. Lembra que lá no bônus demográfico PA, são todas as pessoas que trabalham ou procuram emprego, e aí eu quero trazer para você uma situação que envolve alguns índices. Lembra do IDH? Índice de Desenvolvimento Humano vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor. Suíça, Noruega são países com grandes IDHs, bem pertinho de 1, superior a 0,92. O IDH eu meço considerando expectativa de vida ou esperança de vida. Eu meço avaliando PIB per capita ou renda per capita e considero, além desses fatores, um critério de educação. Tem também um outro índice conhecido nosso, que é o índice Gini, né? O índice Gini vai de 0 a 1, porém, quanto mais perto de 1, mais desigual é o país. O índice Gini mede a desigualdade. E o Brasil tem um dos 20 piores índices Gini do mundo, considerando que é um país super desigual, beleza? Além disso, vamos recordar as teorias demográficas. Teoria malthusiana surge no final do século XVIII, quando os países desenvolvidos começam a ter uma expansão rápida da sua demografia. PA, progressão aritmética, alimentos. PG, progressão geométrica, pessoas. G de gente, vamos lembrar assim, né? Então, na visão do Malthus, os alimentos cresceriam de forma mais lenta do que a população e faltaria comida. Essa teoria também é chamada de fatalista. Por essa teoria, a solução passava pela chamada sujeição moral, casamentos tardios, abstinência sexual. Lembremos que o Malthus estava errado, ele não acreditava na capacidade da tecnologia aumentar tanto a capacidade de produção da Terra. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio uma galerinha que é da teoria neomalthusiana, que acreditava que a superpopulação era a causa da degradação ambiental, da instabilidade política e das crises econômicas. Solução, um rígido controle de natalidade. Essa galera aí acabou inspirando a política do filho único na China, por exemplo. E aí nós também temos a teoria reformista, também nomeada de teoria marxista. Por ela, a pobreza causava superpopulação. Assim sendo, o que nós deveríamos fazer? Atacar o problema da pobreza por meio de reformas estruturais. E assim resolveria o problema da demografia da superpopulação. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um beijo muito carinhoso e até a próxima.